E aí pessoal, tudo bem? Então, percebi que está cada vez mais difícil do cliente vir até o plantão. A gente trazer esse cliente até o nosso stand de vendas está cada vez mais complicado, a gente tem que se esforçar um pouco mais para trazer esse cliente. E eu comecei a perceber que além disso, é muito importante a gente tirar o maior proveito possível desse cliente que está vindo. Então preparei um material aqui para passar para a minha equipe e resolvi compartilhar com vocês uns 5 passos aí do atendimento do cliente que vem até o plantão para a gente tentar aproveitar ao máximo e arrancar uma proposta dele. Vamos conferir? Bom, começa então pela parte da abordagem, quando você recebe o cliente. Nessa parte da abordagem a gente não vai já sair falando do prédio, falando do empreendimento, não. Para o cliente, convida ele para entrar, oferece um café, uma água, bate um papo com esse cara para entender o que ele quer. O primeiro ponto a gente tem que entender se esse cliente ele quer investir, se ele quer um imóvel só para ele, se ele quer só um ponto de apoio, se é para a família toda, se for para a família, quem é a família dele, quantos filhos, que idade tem. Então tem aquela conversa informal com o cara, claro, não um interrogatório, mas perguntar, trabalha aqui perto, tal, o imóvel que você procura é só para investimento, tentar pegar essa informação do cliente o máximo possível para saber para onde que a gente vai direcionar ele. Segundo ponto, a apresentação. Tem uma técnica que eu aprendi, não sou eu que estou dizendo, isso eu aprendi, venho aprimorando e estou repassando para vocês agora, que é a técnica de tu fazer aquele atendimento de fora para dentro. Como que funciona? Para fazer o cliente se sentir dentro do imóvel. A gente começa primeiro falando da localização, do entorno, do que tem no entorno, do supermercado, do shopping, enfim, todos os atrativos que tiver no bairro e da região. Depois a gente começa a falar do prédio, da fachada do prédio, da infraestrutura do prédio, mostra o hall de entrada para ele, para onde ele entra, para onde acessa o veículo, faz ele se imaginar como se ele estivesse entrando mesmo no prédio. Mostra a área de lazer, ilustra bem a área de lazer. Nessa parte da área de lazer é muito bacana para conseguir arrancar informações dele. Por exemplo, tem um playground, o senhor tem filhos, que idade eles têm? E no meio dessa demonstração consegue arrancar um pouco mais de informação para definir para esse cara. Por quê? Porque depois disso a gente vai conseguir saber se para ele precisa de um apartamento de um quarto, de 2 ou de 3 quartos, o tamanho do imóvel que ele precisa, qual que é a real necessidade dele para a gente poder definir uma unidade para fechar com esse cara. Então faz toda essa apresentação para daí a gente ir para o terceiro ponto, que é a demonstração. Durante essa demonstração a gente convida o cliente para entrar na obra, leva sempre um book ou iPad com as imagens das áreas comuns, para não mostrar só cimento e tijolo para o cara. Mostrar, aqui vai ser o salão de festas, ele vai ser assim, como você está vendo nessa imagem, vai ter isso, vai ter aquilo, todo mobiliado, decorado e tal. Faz ele imaginar aquele ambiente já pronto e vai conversando com esse cliente durante essa apresentação, até você chegar ou ao apartamento decorado ou ao apartamento em obra mesmo. Perguntas como, por exemplo, o que mais que você já viu? Quais outros empreendimentos que você viu? Dos que você viu, o que você gostou e o que você não gostou. Essa informação é muito importante para a gente poder depois ressaltar os pontos positivos do nosso produto, para a gente entender o que está agradando esse cliente, para entender exatamente o que ele está procurando. Durante esse momento na obra, na visita em obra, começa a perguntar coisas como: o senhor faz questão do andar mais alto? Precisa de 2 vagas de garagem? Tem preferência por alguma posição solar? Aqui a gente já começa a definir uma unidade. De repente você vai perceber que o próprio cliente já tende para um lado do prédio, eu quero mais de frente, eu quero lateral virado para cá, ele já definiu uma posição. Chega na sacada desse apartamento e pergunta: esse andar tá bom para você? Essa vista agrada? Quer subir mais um pouco? Vamos ver a vista mais em cima. Para poder fechar o negócio tem que sair da obra já com a unidade definida do cara. Já tem que mostrar, se tu está com a tabela inteira ainda, acabou de lançar o empreendimento, está toda a tabela, deixa uns em reserva, uns vendidos, alguma coisa assim, não dá muita opção para o cliente. Se der muita opção, ele fica embaralhado, ele fica perdido. Então pontua algumas opções e você, corretor, que vai dizer para ele: essa unidade é boa por causa disso, disso e disso, essa posição é boa por causa disso, disso e disso, porque aqui pega só da manhã, porque aqui a vista é livre, enfim, você, corretor, tem que conhecer bem o seu produto, conhecer bem a concorrência e tem que saber qual que é a melhor unidade para esse seu cliente. Depois vem a parte do feedback, que é quando você está voltando para o plantão de vendas, e que a primeira pergunta você tem que fazer para o cliente: o que você achou? Acreditem, tem corretor que não pergunta isso. O corretor que não pergunta o que o cliente achou.
é importante perguntar: você consegue se imaginar morando aqui? Como seria a sua vida morando nesse empreendimento? Outra pergunta interessante: numa escala de 0 a 10, qual a nota que você dá para esse empreendimento? E caso ele não diga 10, o que falta para a gente chegar a 10? Vai coletando essas informações, fazendo o cliente se imaginar morando nesse empreendimento. E aí sim a gente vai para o ponto 5, que é o ponto do fechamento. O cliente já está sedento para saber o preço desse imóvel. Louco para pegar a tabela, ele me dá a tabela, deixa eu ver. Nesse ponto, o que eu acho mais certo? Definiu a unidade para o cara, definiu quantas vagas de garagem, já tem o preço certo dessa unidade, ó. O preço dessa unidade custa tanto. O apartamento de vocês, o apartamento que você escolheu, custa tanto. Faz ele se sentir no imóvel, custa tanto. Existe uma condição de pagamento facilitada pela construtora, você pode dar uma entrada, pagar parcelas mensais. Não, eu não vou me ater à tabela, que eu prefiro ver a sua condição. Então, quanto mais ou menos que você consegue pagar por mês, que fica uma parcela confortável para você pagar e tal. Se o cliente não tiver essa resposta de bate-pronto, chuta, pega mais ou menos de acordo com a tabela e diz: olha, 2 mil por mês tá bom? 3 mil? O que você acha? Ele sempre vai dizer se sim ou se não, menos ou mais. Nessa hora ele sempre acaba abrindo um pouquinho o jogo. Reforços, você ganha 13º, tem condições de pagar reforços semestrais, anuais, quanto que a gente pode botar? Vamos botar uns 10 mil aqui. E vai instigando ele a montar e anotando no papelzinho na frente dele, vendo, só anotando as condições. Nas chaves podemos colocar aqui mais 20 mil. Por último, o ato. O ato é que o cliente fica mais com medo. Chegar perguntando para ele do ato, ele já vai correr. Então, por exemplo, assim, de imediato agora, quanto você teria disponível para investir agora na entrada do apartamento? Tem que fazer as contas, nós não tem ainda. Vamos colocar aqui 30 mil, será que consegue? Às vezes ele vai dizer que não, mas ele vai dizer, não, consigo até mais, vamos botar 50. Enfim, monta a condição desse cliente, você vai montar. O cliente nunca diz, ok, eu vou comprar. Você tem que definir a unidade para ele e você tem que montar a condição para ele. Depois de montar essa condição, mostra para ele, fulano, olha só, nessa condição fica assim, assado, o que você acha da gente apresentar essa proposta para a construtora? É comum o cliente querer correr, ele sempre vai querer correr. Separei aqui algumas perguntas que são interessantes nesse momento do fechamento. A decisão de compra depende somente de você? Às vezes o cara precisa consultar a esposa consultar o marido, os pais, enfim. Caso tenha essa necessidade, fala assim, preciso falar com a minha esposa, onde é que ela está agora? Vamos lá buscar ela, vamos ligar para ela, traz essa pessoa, porque você é vendedor. Ele não vai conseguir vender para ela, porque ele não é vendedor. Você sim. Então vai até essa pessoa e tenta trazer ela na hora. Outra questão, que motivos você tem para não fechar hoje? Ele vai te relacionar os motivos dele, anota no papel, faz um traço do lado e faz aquele sistema da balança. Olha, você me deu aqui 3 motivos para não fechar hoje, eu vou te dar alguns motivos para você fechar hoje. Hoje você tem uma unidade privilegiada, uma das poucas unidades de frente. Hoje a gente está com a tabela promocional X, enfim, use vários argumentos. Ou se você comprar hoje, você vai ganhar mais com a valorização do imóvel que você está comprando na planta. Vários argumentos para fazer esse cara para hoje, mudar a decisão. E depois vem outra pergunta. Além disso, tem mais algum motivo para você não fazer a proposta hoje, para você não fechar hoje? Tenta arrancar isso dele. Se ele disser que não, ele mesmo já vai estar se inclinando a fechar o negócio. E aí a gente vê o que você acha da gente fazer uma proposta para a construtora, para ver o que eles dizem, só para avaliar a opção. Um outro detalhe, por mais que a construtora que você trabalhe não aceite carro, não aceite imóvel, não aceite nada, se o cliente perguntar, fala, vamos fazer uma proposta. Eu estou aqui para brigar por você, só que eu preciso de armas, preciso que você me dê as armas para brigar por você, estou aqui para fazer o melhor negócio para você. Coloca no papel. Eu já vi muito caso de cliente dizer, olha, eu só posso comprar se eu colocar o meu apartamento no negócio. O cara faz a proposta, ele vai para casa já pensando no apartamento, ele já vai se imaginando, ele já cria aquela ansiedade. Depois, o consultor infelizmente não aceitou seu apartamento, mas a gente consegue montar uma condição bem facilitada para você, você paga o período das chaves, depois e pronto, você vende seu apartamento, quita o saldo com a construtora, o cara acaba fechando. Se o cara está apaixonado pelo apartamento, se a esposa gostou, se o filho gostou, ele pode acabar fechando. Melhor do que descartar possibilidades em que a consultora não aceita. Ok? Lembretes. O cliente nunca decide sozinho qual unidade ele pretende comprar. Sempre você que tem que decidir por ele.
o cliente nunca diz que vai comprar, você que induz ele a isso, e o cliente sempre vai procurar uma fuga pedindo, me manda por e-mail, qualquer coisa eu te ligo, marca aí no papelzinho a condição que eu vou pensar e te aviso. Tenta não deixar esse cara sair, tenta não deixar, porque a chance do cliente que sai do plantão voltar depois é muito difícil. Então vamos aproveitar ao máximo esse pouco cliente que está vindo para tirar o melhor proveito disso, beleza? Espero que tenha valido a pena para vocês esse vídeo aí, que tenha aproveitado alguma coisa. Desejo sucesso e boas vendas para vocês.